Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bom, meus irmãos, chegamos ao momento da nossa... Alguns não gostam de ser chamados de palestrantes, é a nossa explanação do dia de hoje. A nossa irmã Bianca Cirilo já conhece os caminhos sem luz da casa, ela já flutua nesta casa por estar já há muito tempo aqui conosco. É sempre um prazer recebê-la, né? Sempre com o seu sorriso, com o seu carinho, nos atendendo sempre que para cá é chamada. E nós agradecemos pela sua presença aqui. Bianca é doutora em psicologia, psicóloga clínica, escritora e médium do Leon Denis, do CELD. Ela vai nos falar sobre a importância de amar a si mesmo com Jesus. Então, Bianca, você é repetitivo, muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade, o microfone é seu. Muito obrigado a você. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós. Que possamos estar em sintonia com a espiritualidade maior, sempre agradecendo oportunidades como essa, onde nós temos exatamente a chance de entrar em conexão com a nossa interioridade. As reuniões na Casa Espírita são verdadeiras oportunidades de interiorização. É um momento em que a gente é convidado a olhar para a nossa consciência como uma grande o quê? Uma grande professora. A nossa consciência, ela, na verdade, nos alerta no sentido de estarmos cada vez mais voltando para nós. Ao voltar para nós, nós voltamos para Deus. Porque é exatamente na consciência onde estão inscritas as leis divinas, e é através dessa interiorização que nós temos a oportunidade de sair dos condicionamentos do mundo. Hoje nós sabemos que estamos vivendo a chamada sociedade do cansaço. A sociedade do cansaço, na atualidade, traz para a gente um excesso de cobrança para que sejamos aquelas pessoas que desempenham alguma coisa. Temos que postar, temos que produzir, temos que empreender, não é assim? Hoje nós estamos vivendo um mundo para fora. O tempo todo temos que estar 100%. É um excesso de positividade, a gente não pode ficar mal. E isso faz com que a gente perca o nosso senso de humanidade, a nossa condição de espíritos encarnados e humanos que precisam lidar também com as emoções, o quê? Com as emoções negativas, ou difíceis, ou dolorosas. Se nós continuarmos vivendo do jeito que estamos, apenas como executores, desempenhando, apenas ligados numa perspectiva para fora, nós vamos esquecendo o sentido íntimo da consciência. A nossa organização social hoje tem feito com que a gente esteja mecanizando as nossas ações. A gente só trabalha, a gente só fica preocupado com rede social, e a gente fica apenas representando papéis robotizados na experiência humana. E a doutrina espírita, ela é, sem dúvida, a terceira revelação terapêutica cristã. Ela faz com que nós passemos a nos olhar na nossa essência, redescobrindo a nossa potencialidade. Por que hoje, nos tempos atuais, é tão urgente aprendermos a nos amar? Quando nós estamos falando de amor, amar a si mesmo, nós estamos nos respaldando naquilo que Jesus nos ensinou. O que seria isso? A gente fala tanto isso, né? A gente decora o segundo mandamento maior, né? Amar o próximo como a si mesmo. Isso é decorado. Mas será que a gente entende isso? Será que a gente para mastigar
o que Jesus quis dizer com amar a si mesmo? Vamos começar analisando a partir das considerações da nossa querida irmã Dufour. Eu trouxe uma orientação aqui, que é de onde eu vou tirar bastante coisa, que é esse livro aqui, Emoções que Curam, da nossa querida irmã Dufour, com o prefácio de Dr. Bezerra. E nesse prefácio, Dr. Bezerra traz uma definição muito curiosa sobre o amar a si mesmo. Ele diz que quando Jesus nos ensina a amar a nós mesmos, Jesus nos transfere um poder. O que é isso? Quando ele diz para todos nós, ame-se e se ame da mesma forma que você ama o outro, ele está incentivando a gente a despertar em nós o que Dr. Bezerra chama de poder pessoal. Quando Cristo fala que nós temos a capacidade de nos amar, Ele está nos alertando que dentro de nós tem um poder intransferível de transformação, que nós não sabemos usar ainda. Nós temos muito medo de nos amar porque a gente confunde isso com egoísmo, não é assim? A gente começa a se cuidar um pouco mais, nossa, agora você só pensa em ir para a academia. Agora você só pensa, não é assim? A gente começa a dar uma atenção maior a si, e aí a gente começa a experimentar uma culpa. Quando Jesus fala, ama o teu próximo como a si mesmo, ele está colocando numa balança de equilíbrio e igualdade. É tanto quanto. Mas por que a gente não sabe se amar? Por que a gente fala coisas do tipo assim, não, eu prefiro tirar de mim, ficar sem nada, para o outro ficar bem. Será que é isso que Deus quer de nós? Será que é exatamente essa anulação de si em prol do outro que Deus está nos convidando? Com certeza não. Alguns diriam assim, mas o Chico Xavier faz isso. O Dr. Bezerra faz isso. Será que o Chico Xavier, quando esteve entre nós, ele deixou de se amar? Será que ele não se cuidou? Ele não era vaidoso, no sentido negativo da palavra. Mas ele tinha o quê? Alto amor. Até a peruquinha ele usava, né? Será que é porque ele era vaidoso? Ele era metido? Não. Por que ele era obrigado a ficar com a carequinha de fora? O que tem isso, né? Então, na verdade, a gente precisa reconstruir essa ideia de alto amor. Bianca, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque Jesus ensinou que a gente não consegue amar o outro se não se amar. Não dá para a gente fazer uma coisa só. Ou a gente vai só se dedicar às pessoas para que os outros vejam como a gente é caridoso, né? Ou a gente só vai pensar em si. Então vamos lá, esse poder pessoal que Jesus incita, quando ele fala assim, ame-se, ele está incitando, ele está incentivando, ele está potencializando, despertando a gente para uma capacidade intransferível e renovadora de mudança do nosso destino. O que Jesus ensinou? Sem se amar, você não evolui. A gente não evolui se a gente não aprender a fazer isso. A gente vai dar murro em ponta de faca, a gente vai reencarnar milhões de vezes e vai parar na mesma lição. O que nós estamos hoje vivenciando no nosso meio espírita? Infelizmente, nós ainda estamos lutando contra um veneno muito perigoso que atrapalha o alto amor, que é a vaidade. A vaidade, ela é confundida com autocuidado. É diferente. A vaidade, ela é, na verdade, uma expressão do nosso orgulho, quando a gente acredita que merece mais do que o outro. Merece mais holofote, merece mais atenção, merece mais compreensão. Quando nós nos colocamos numa posição em evidência até na hora de sofrer. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que até na hora de sofrer são vaidosas. Quando elas falam assim, mas o meu sofrimento é maior. Você não sabe o que acontece lá em casa? Isso aí que você está me contando é porque você não ouviu o que acontece lá em casa. O que é isso? Orgulho até na hora do sofrimento.
Como se a gente pudesse ter um termômetro que aferisse o quanto cada um sofre. Quem tem esse termômetro? Deus. O ser que tem esse termômetro é Deus. Ele sabe o quanto Bianca sofre, o quanto Ana sofre, Cláudia, Maurício, Murilo, Guilherme. Ele sabe exatamente o que cada um suporta dentro de uma perspectiva da lei. Não coloca fardos pesados em ombros leves. Então, quando a gente fala assim, eu não suporto, a gente está dizendo que Deus está errado. É simples a equação. Se Deus não coloca fardos pesados em ombros leves e eu falo que eu não suporto, eu não estou conectada com o quê? Eu não estou conectada com a lei. E nessa hora eu estou conectada com a vaidade, dizendo que até nessa hora eu sofro mais. Como é que eu posso recuperar, eu, espírito, recuperar o meu poder pessoal de alto amor? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele traz no capítulo Predisposições Mórbidas uma análise muito interessante e muito profunda sobre os nossos desafios evolutivos em torno da nossa dificuldade de se amar. O que ele diz lá? Nós estamos há milênios desenvolvendo no nosso psiquismo o que ele chama de zona de remorso. A cada encarnação que a gente se equivoca, porque aluno erra, né, gente? Nós não somos os alunos, então a gente vai errar. A cada encarnação que a gente se equivoca, a gente vai para o plano espiritual carregando mais um pouquinho de quê? Culpa. Espírita não vive isso não, né? Tem uns que falam assim, não, eu estava lá na época de Jesus e com certeza ajudei a botar o prego lá na cruz, né? Até nessa hora também quer aparecer um pouco, né? Pensando bem agora junto aqui com vocês, né? Então, na realidade, a gente vai o quê? Alimentando o bichinho da culpa. Sabe aquelas pessoas que falam assim? Eu não gosto de incomodar, aqui não tem ninguém assim não. Eu não gosto de pedir ajuda porque eu não gosto de incomodar. Geralmente esse é o culpado. O culpado, ele está sempre numa posição de autopunição. Além da culpa tem o orgulho, quando a gente fala assim, eu não gosto de incomodar ninguém, então não dava nem para nascer, porque já incomodou Deus. Certeza. Deus não teve que pensar na gente, para a gente nascer? Incomodou o Criador. Se isso fosse incômodo, então a gente fala assim, não, eu não quero incomodar, falta de alto amor. A gente precisa do outro. Se eu estou doente, eu preciso que alguém me ajude. Se eu estou triste, eu preciso que alguém me escute. Não há nenhuma desonra nisso. Não há nenhum demérito. Nós somos falíveis, seres humanos, espíritos encarnados num corpo frágil, perecível, com a imortalidade como proposta real. Então, essa história de que eu não gosto de incomodar, a gente tem que rever. Quer morrer dormindo, de preferência a espiritualidade leva, só vai ter o trabalho de botar o corpo no caixão. Gente, não é assim. Então, a gente precisa primeiro sair dessa zona. Isso tudo é remorso. O remorso diz assim para a gente, não, eu não mereço ser amado, não. Está sempre reclamando que não consegue encontrar uma alma gêmea, não é assim? Aí encontra um grande amor, que no início todo mundo é grande amor, né? Depois vira algema, né? Como diz o Richard Simonetti. Mas eu estou sempre reclamando que eu não encontro alguém bacana. E quando aparece alguém bacana, eu faço o quê? Afasto. Porque eu preciso sofrer, não é? Eu tenho que continuar sofrendo. Ou então, aparece uma oportunidade de emprego, no dia da entrevista eu fico rouca. Curioso, né? E a gente sabe hoje, pela neurociência, que o nosso corpo, ele é o quê? Ele é obediente ao nosso quê? A gente espírito, né? Que a gente não tem um espírito. Nós espíritos, nós somos os comandantes que vão o quê? Conduzir o cérebro e ele fala assim, seu desejo é uma ordem. E deságua no corpo. Então assim, você não quer passar no emprego porque você acha que não merece? Fica rouca. Mas eu não tive culpa. Culpa não, responsabilidade sim, porque até um resfriado tem a ver com isso. A gente não baixa a nossa imunidade à toa, não. Fiquei resfriada. Por que todo mundo que está dentro de um espaço onde tem uma outra pessoa resfriada, nem todo mundo fica resfriado? Por que será, hein? Qual é a mágica disso?
sintonia. Eu entro numa faixa vibratória de doença ou de saúde. O nosso querido Eurípides Barçanufo, ele teve contato com irmãos que tinham o quê? A hanseníase, e o que aconteceu? Ele pegou a doença? Não. Qual é a vibração que ele expressa, né, que ele exala, que faz com que ele consiga encontrar imunidade? A imunidade começa nos pensamentos. Bianca, mas eu penso positivo e ainda assim dá errado. Por quê? Porque eu tenho que limpar a zona de remorso. Eu tenho que sair dessa perspectiva de que eu estou aqui para me sacrificar, para me acabar. Não é nada disso. Vamos evoluir na medida das nossas forças, fazendo o esforço de subida, mas sem autoanulação, sem desamor para conosco. Sabe aquela história? Eu faço aquele almoço maravilhoso para todo mundo, mas para mim eu faço aquela comidinha rapidinho. Não tem, aqui ninguém faz isso não. A gente faz aquela comida. Ah, não, para mim. Ah, eu como qualquer coisa. Quem é que fala isso? Fala. Ah, eu como qualquer coisa. Estranho. Você dá qualquer coisa para o teu filho? Você dá qualquer coisa para o seu marido? Você dá qualquer coisa para sua amiga que você ama, que você gosta? Você dá qualquer coisa para uma pessoa que você estima? Você dá qualquer coisa para o seu chefe, que você tem amizade, que vai almoçar de repente na sua casa? Não. Por que é qualquer coisa para você? São pequenas ações. Sabe aquela história da agenda, que está todo mundo na agenda? Fulano, eu não entro na minha agenda. Quem é que está na sua própria agenda? Olha a sua agenda. Tem gente que só está na própria agenda, né? Não tem espaço para ninguém. Também tem aquele extremo, né? Eu. No final, quem sabe alguém, né? Também não. Aí a gente começa a sentir culpa. Essa é ótima. Que bom, obrigada, mentor. Meu mentor me lembrou aqui. A gente vai comprar uma roupa nova. Aí se sente culpado porque comprou uma roupa nova. Eu já encontrei pessoas desse nível. Poxa, comprei um sapato para mim. Poxa, mas o fulano não tem sapato. Pois é, né? Será que é isso que o Criador quer? Eu não vou comprar nada para mim porque tem o meu irmão que não tem nada nem para comer. É por aí que vai funcionar a nossa relação com o próximo? Ou é o entendimento de que eu preciso ter bom senso no meu consumo, sim, mas eu tenho que parar de sentir culpa pelas oportunidades que Deus me dá. Não adianta a gente assumir aquela postura de que não, eu estudo a doutrina, eu sei o livro dos Espíritos todo decorado. Pois é, e a prática? E a vivência? E o dia a dia? Vamos lá pegar um exemplo de alto amor. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, ele é um exemplo maravilhoso de espírito que não perdeu tempo com culpa. E olha que ele tinha motivo, porque ele era muito terrível, né? Como Saulo. Quem é que leu Paulo e Estevão não ficou assim, esse homem vai morrer que horas, né? Assim, que horas que vai ser a hora dele morrer, né? Porque a gente fica irritada com aquilo tudo que ele faz no início, né? E no momento em que ele encontra Jesus, qual foi o impacto psicológico que o Cristo trouxe nele com relação ao alto amor? Primeiro que Jesus não condena, já começa por aí, né? Jesus, ele tem uma metodologia, uma pedagogia tão perfeita que ele pergunta para o nosso inconsciente. O que é perguntar para o inconsciente? É perguntar lá para a zona de remorso. É perguntar lá para a interioridade da alma. É perguntar direto para o ponto mais profundo de nós espíritos. Aí Jesus pergunta para Paulo, olha que interessante, vamos analisar o percurso do alto amor. Com exemplo fica mais fácil, né, gente? Jesus pergunta para Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus chegou e falou assim, poxa, Saulo, eu vou te contar, hein? Você não tem o que fazer, não? Para ficar andando atrás de mim? Jesus não falou isso, não. Seria a gente, né, falando, né? Você não tem mais o que fazer, não? Vai ficar me enchendo o saco, não é assim? Jesus fala. O que Jesus fala? Por que me persegues? Ele usa a metodologia de quê? Da reflexão profunda.
caia em si, traduzindo o que Jesus falou. Dentro do nosso entendimento, claro, né? Vai muito além disso, mas vamos lá, tentar aproximar. Jesus falou para ele: pare e reflete no que você está fazendo com você. Não é? Não é isso? Se você está me perseguindo, independentemente de quem eu seja, evoluído ou não, se eu estou perseguindo alguém, o que eu estou fazendo com a minha evolução se eu estou perseguindo alguém? Perdendo tempo. Olha só como Jesus é maravilhoso e brilhante. No momento em que Jesus fala isso, o que o Espírito, ele cai em si. Porque tudo que Jesus nos ensina faz a gente o quê? Cair em si. A gente toma aquele impacto, né? Quando ele fala assim, ama o teu inimigo. Como assim, gente? Que história é essa? Peraí, né? Quando o jovem rico fala, não, mas eu quero ir com o Senhor, então vai lá, vende tudo que tens, dá para o sustento dos pobres e me segue. Não, pensando bem, não é assim? Jesus, por isso que o nosso querido Paulo de Tarso, ele diz lá em Fonte Viva, um livro psicografado por Chico, Mensagens de Emmanuel, ele diz lá, o amor do Cristo nos constrange. Por quê? Porque gera um constrangimento, não gera? Como assim eu vou vender tudo? Como assim amar o inimigo? E aí o que acontece? No momento em que Paulo é confrontado com a pergunta, o que ele faz? Ele imediatamente diz, Senhor, o que queres que eu faça? Olha que lindo, mas por quê? Porque ele não perdeu tempo com culpa. Ele conseguiu fazer um prodígio, assim. Na mesma hora que ele foi confrontado com a pergunta do Cristo, que não afrontou. Jesus não afronta ninguém. O Evangelho do Cristo é um convite, não é uma afronta. O Evangelho do Cristo não é uma imposição. Ele é o quê? É um chamamento. É um acolhimento. É um abraçar a gente. É um acolher no sentido de vem que você pode fazer melhor do que você tem feito. Esquece o que as pessoas vão pensar. Aprende a olhar a consciência e observa o que você está fazendo com o seu destino. Porque na hora que a gente fizer a passagem, ninguém vai responder pelas nossas ações. Não vai valer de nada o que fulano disse, deixou de dizer, quem estava de mal, quem não estava. Quer dizer, vai pesar na hora de se complicar lá, né? Mas o que vai realmente pesar é o que eu fiz com o que fizeram comigo. O que eu faço com aquilo que fazem comigo. O que eu faço com aquilo que eu recebo de fora. Esse é o termômetro do alto amor. E aí Paulo, voltando a Paulo, o que ele faz? Ele se recolhe. Por que ele se recolhe, gente? Porque não dá para a gente exercitar alto amor no tumulto da sociedade do cansaço. Quando eu paro para olhar o mundo social hoje, nós paramos para olhar o mundo social, nós somos espíritos com crise de identidade. Já repararam? Ou a gente é seguidor, ou a gente é amigo, né? Ou a gente é usuário, não é assim? Ficamos diluídos numa grande o quê? Massa. Não dá para pensar em alto amor, porque a gente está fazendo o que todo mundo faz. E fica lá, quantos seguidores, né não? E não sei o quê. E porque eu postei e ninguém curtiu. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Chega lá no plano espiritual com essa história para ver como é que enrola tudo. Fica procurando os seguidores lá do outro lado, né? Então a gente, na verdade, não usa a ferramenta de uma maneira equivocada. Transfere para a ferramenta o nosso valor pessoal. Eu sou uma pessoa popular, eu tenho não sei quantos. Isso vai fazer alguma diferença moral na hora de contabilizar o quanto a gente evoluiu? Eu estou dizendo que não é para usar a rede social? Não, é para usar a rede social. Com parcimônia, com autocontrole. Tem gente, aqui eu tenho certeza que não.
Tem gente que se esqueceu o celular, entra em crise de ansiedade. Vocês conhecem? Aquele surto dos 10 segundos. Esqueci meu... Não é assim? Aí dá aquele negócio por dentro. A gente tem que se confessar, hein? O mentor está olhando. Eu não sei o que vocês estão pensando, mas os nossos mentores estão vendo o que a gente está pensando. A gente precisa se confessar. E a gente fica desesperado, porque... Enquanto que tem uns que falam assim, ai, que bom que eu esqueci, graças a Deus, só assim vai ser um momento de paz, né? Então, na verdade, nessa sociedade que uniformiza, onde todo mundo tem que se sentir do mesmo jeito, estamos vivendo algo muito sério. E aí um momento bastante delicado aqui da nossa narrativa é o seguinte, nós sabemos que existem os irmãos que não querem que nós aprendamos a amar com Jesus. Desde o início do planeta, né? Nós temos sempre aqueles irmãos que estão em forças contrárias. E esses irmãos vibram em que sintonia? Foque no instinto. Viva a sociedade do tudo ou nada. Aqui e agora. Tem pessoas que não sabem esperar 1 minuto. Que fica em crise de ansiedade, a gente não consegue esperar o anúncio do celular, não é assim? A gente já pula aquele negócio, não é? A gente não consegue esperar no trânsito, a gente fica com a perna agoniado porque está esperando, e aí quer educar os filhos dessa maneira. Então a gente precisa parar e entender que existem forças contrárias ao alto amor que dizem assim para a gente, viva aqui e agora, esquece o resto. Essas forças menos felizes nos o quê? Nos chamam para focar no instinto. Nós estamos num momento evolutivo, meus irmãos, de coragem de fé. Aprendizado do autocontrole. Essa maquininha quadrada não pode controlar a nossa vida. O outro não pode controlar a nossa vida. Nós temos que aprender a ter autonomia e se posicionar diante dos estímulos. Eu não quero ver esse programa de televisão porque ele não me faz bem. Desliga a televisão. A televisão está mandando a gente ligar? Eu não quero ver isso aqui no meu feed de notícias. Vai lá e sai daquele celular e vai fazer outra coisa. Ah, não consigo me concentrar em leitura. Por que será que não consegue se concentrar? Exercita o autocontrole. A gente tem que começar passo a passo. Nosso querido Dr. Bezerra fala que nessa construção do auto-amor existem 3 aspectos que ele destaca aqui no livro de Irmãs. Primeiro, autoconhecimento. O nosso autoconhecimento ele é muito rasteiro. A gente tem uma imagem da gente que a gente construiu a partir do que o pai e a mãe falou para a gente, né? Pai e mãe não falam umas coisas que vira profecia. Vira profecia. Menino, você não vai dar para nada. Você não vai dar para nada. Esse aí não vai dar para nada não, tadinho. O irmão é melhor. Aqui eu tenho certeza que pai e mãe não fazem isso não. Sabe aquelas comparações anticaridosas? Que o mentor faz assim, ó, vira de costa, porque ele não aguenta nem ouvir isso, né? Que a gente fica, pois é, mas o teu irmão já conseguiu, você não. Isso é falta de caridade com os filhos. Isso é falta de caridade. Isso é jogar fora o merecimento de ser pai e mãe. Eu não tenho esse direito. Porque Deus não faz isso com a gente. Deus não fala assim, ah lá, Bianca, a Liana já caminhou e você está aí ainda, né? Correndo atrás. Deus não faz isso. A gente não tem direito de fazer isso. Porque os filhos não são nossos. Eu sou mãe. Eu tenho uma filha. E a maternidade é uma grande escola que eu tenho que aprender todo dia. Ela não é minha filha. Ela é filha de Deus. Que Deus me emprestou. Teve misericórdia de mim para não ficar tão triste nessa encarnação, né? E aí me deu essa bênção, que é uma bênção, quase que eu não consigo, mas graças a Deus foi. Então, assim, eu não tenho direito de estragar o psiquismo dela. Eu não tenho direito de destruir a autoestima dela, porque eu vou responder, hein?
Porque quando eu desencarnar, eu vou responder: o que fizeste da sua maternidade? Você construiu uma filha que desenvolveu o auto-amor? Ou você destruiu a autoestima dela? A gente está acompanhando um caso muito sério de uma mãe, de uma menina de 14 anos, que não está contribuindo com o auto-amor. E eu não estou falando isso para a gente se sentir culpado, não. Isso é só para a gente refletir, tá? Não é um convite para ninguém ficar culpado, é para a gente refletir. Uma menina de 14 anos, cuja mãe fica em casa dormindo, escutem-me bem. Tem uma irmãzinha de 4 anos, a menina tem que ir para a escola, a menina tem que fazer comida, a menina tem que cuidar da irmã de 4 anos, e a mãe exige que ela seja boa aluna. A gente tomou conhecimento desse caso. Eu não acompanhei esse caso, eu tomei conhecimento desse caso. E aí você fica olhando assim: o que é isso? Meu filho, minha propriedade, vírgula. Não é seu filho, não é sua propriedade. É seu irmão primeiro. É um espírito que aceitou vir seu filho. Olha como é que muda tudo, né? E no momento em que ele aceitou vir seu filho, é porque Deus nos confiou essa missão, para a gente desenvolver auto-amor. Como é que eu posso desenvolver auto-amor na maternidade? Me transformando numa pessoa melhor, para que eu seja um exemplo melhor para quem? Para minha filha. Ela vai olhar para mim e falar assim: como é que a minha mãe se trata? O companheiro, o marido que está com a esposa, quando maltrata essa esposa, ele está dizendo para a filha que é assim que devem ser tratadas as mulheres. Então ele tem compromisso, sim. Ele tem que tratar bem a sua esposa. A esposa tem que tratar bem o marido. E hoje nós estamos vivendo essa crise, mais uma vez, de destruição de tudo que possa ser o quê? Positivo, valoroso, referência, porque todo mundo tem que ser igual a todo mundo. Será que é essa a perspectiva? Nós somos iguais ou somos diferentes com direitos iguais? Mudou, né? Mudou. Nós somos diferentes, graças a Deus. Jesus, quando esteve entre nós, ele provou a importância de aprender a lidar com a diferença. Como é que Jesus ensinou Zaqueu a se amar? Vamos lá para Zaqueu. Zaqueu, nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que era Zaqueu naquela época, né? Já estava adiantado lá, né, gente? E quando Jesus esteve com ele, o que ele falou para Zaqueu? Que iria na casa dele, né? Olha que bacana. Um cobrador de impostos. O que Zaqueu fez? Deu uma boa parte dos bens dele. Como é que Jesus ensinou Zaqueu a se amar? Apesar de todo mundo estar te criticando, eu não estou preocupado com reputação. Jesus não se preocupa com reputação porque ele já tem. Só se preocupa com reputação a gente. Ele já tem reputação, ele está em paz com a consciência dele. Você vai julgar mal porque ele foi na casa do Zaqueu, porque ele falou com a companheira lá que foi considerada adúltera. Não, Jesus não está preocupado com isso, porque ele já se ama e se conhece o suficiente para ter segurança nas ações. A gente fica preocupado com o que o outro vai falar da gente na rede social, né? Briga com a família, sai do grupo. Aqui não tem esse pessoal que faz isso, não. Sai do grupo porque fulano falou que não vai na festa, que não vai não sei o que pagar não sei o que no Natal. Não é assim? Não é assim? Não falo mais com fulano, eu vou fazer um grupo à parte. Não é assim? Regride aos 10 anos. As crianças de 10 ficam assim, gente. Até as crianças de 10 falam assim, não é possível que isso está acontecendo, né? Porque a gente regride a infância, bem a infância. Então, na verdade, como é que Jesus nos ensina? Primeiro, ele ensina exemplificando. O que é ensinar exemplificando? Eu me colocar na posição de aprendiz. Para pensar, vamos parar e perguntar assim, como é que eu tenho sido comigo mesmo? Eu tenho sido boa comigo, eu tenho sido uma pessoa que respeita os meus horários, o meu corpo começa a dar sono, eu fico mais um pouquinho naquele negócio, quadradinho. Depois fica perturbado, vai para um umbral, sonha com coisa ruim, não consegue dormir. Uma vez eu conheci um senhor de 75 anos, ele falava assim para mim, olha, eu não consigo dormir, minha filha, não consigo baixar minha glicose. Por que o senhor não consegue baixar sua glicose? Porque ele almoçava vendo aquele programa que passava tudo quanto é violência na hora do almoço. Aí a glicose dele disparava, a nutricionista assim, não
não dá, seu fulano, só tem que parar de ver esse programa. Aí fizemos um teste. Ele, tá bom, vou tentar me controlar. A glicose dele baixou, que interessante. Porque além da alimentação, ele fez o quê? Um ato de amor por si. Vamos fazer um exame rapidinho. Falta esse tempo? Só 11 minutos, sem certeza? Poxa vida, passou tão rápido, não sei para vocês. Para quem gosta de falar, né? Médio, a gente fala que é médio um papagaio, né? Então vamos lá. O que acontece, né? Se a gente parar para analisar, até me perdi, estava falando do senhor da glicose, ia falar outra coisa, já me perdi, mas enfim, a gente emenda em outra coisa. Vocês lembram o que eu falei? No teste? Vamos fazer o teste, lembrei, vamos fazer. Por isso que é bom, ó, o pessoal não está dormindo, ó. A gente faz esses testes para ver se o povo não está dormindo. Então vamos lá, fazer um teste. Vamos examinar o dia de hoje. Todo mundo. Momento terapêutico. Desde a hora que acordou. Não precisa falar não, tá, gente? Pelo amor de Deus, é só para pensar. Vamos lá. Desde a hora que acordou, o que você fez por amor a você hoje? Pensa. Alguns segundos, né? Vamos fazer aquele reloginho. Pensa. O que você fez hoje, além de vir ao Frei Luiz? Esse aqui todo mundo já fez, né? Além de vir ao Frei Luiz, o que a gente fez por amor a gente hoje? Olha, Joana de Ângeles tem um livro muito bom, que é sempre bom ler antes de desencarnar. Vai que, né? Já vai com uma bagagem, né? O livro Plenitude. Joana de Ângeles ensina a ciência do alto amor ali pra gente também. Pensar retamente, crer retamente. Ela tem passos nesse livro. E dentro dessa perspectiva de Joana, ela fala, né? A partir da leitura dela, a gente reflete sobre o seguinte: o que eu fiz por amor a mim hoje? Sabe o que a gente pode começar a fazer por amor a nós mesmos? Parar de pensar essas coisas que a gente pensa. Essas aí que vocês estão pensando. A gente tem que começar a parar de pensar essas coisas. Porque quando a gente pensa essas coisas, a gente alimenta o espírito no mesmo lugar. Vamos voltar ao nosso querido André Luiz. É um condicionamento milenar. Como diz Paulo, por que o bem que eu quero fazer eu não consigo e o mal que eu não quero eu faço? Por causa de uma coisinha chamada inconsciente, que é o arquivo das memórias reencarnatórias. Está tudo arquivado. E ele cria programas. Não mereço, não sou digno, me sinto culpado quando eu evoluo, me sinto culpado quando eu progrido. Isso tudo faz parte de um aprisionamento ao passado. Tem pessoas, aqui não tem não, mas tem gente que adora ficar presa ao passado, né? Mas como eu tenho saudade de antigamente, que era um tempo bom. Quando fica preso ao passado por uma coisa boa, ok. O pior é quando fica preso nas mágoas. Porque quando eu tinha 10 anos, fulano botou o pé na frente, eu caí. Fulano hoje está bem à beça. E a gente fica feliz com isso, não fica? Que bom que os nossos inimigos evoluem. A gente não fica feliz? Meu mentor está mandando eu falar. Eu vou falar, hein? Então vamos lá. Sabe quando a gente vê o ex ou a ex muito bem, que a gente fica super feliz? Nossa, a gente fica feliz à beça. Ele mandou falar, você mandou falar, falei, né? Então vamos lá. E a gente fica assim, poxa, casou de novo, que bom, né? Tá feliz, progrediu, arrumou um emprego melhor do que aquele quando era casado comigo, tá viajando à beça. A gente fica, aí entra lá na rede social só para mandar prece, não é? Só para mandar prece para ele, não é? A gente entra lá, olha, muito bom, para vibrar positivo, né? Não é assim que a gente faz? Estou muito feliz. O companheiro falou aqui das esposas, eu lembrei, né? E aí quando aparece com um carro novo, nossa, que máximo! Brincadeira, quando era casado comigo era pão duro, era não sei o quê. Não é assim que a gente faz assim. Perde tempo prestando atenção na vida dos outros. Como dizia minha falecida mãe, ela dizia assim, abandona o anjo de guarda da pessoa.
Ela era muito espirituosa, né? Então, assim, gente, o que é auto-amor? Concentra, autoconhecimento. Vamos lá. Uma dica para a gente aprender a desenvolver autoconhecimento dada pelos espíritos, né? Não por mim. O que Santo Agostinho fala para a gente lá na 919? Exame consciencial. Aquilo ali é infalível. Infalível. Se nós fizermos todo dia, vai com certeza dar certo. O que ele diz lá? Examina a sua consciência diariamente antes de dormir. Avalie os teus sentimentos, porque a gente tem que parar e pensar. Na hora que eu vi o meu ex com um carro novo, com uma nova esposa, o que eu senti? Raiva, inveja, ciúme, ódio, revolta. Confessa para si, porque Deus sabe. Não adianta a gente ficar escondendo, não. Então, assim, vamos pensar. Olha e examina. O que eu senti? Fiquei com inveja. Inveja é um negócio que a gente não confessa, porque a gente aprendeu que inveja vai para onde? Para o inferno, né? Assim, então a gente não confessa. Mas é aquela pessoa que chega toda feliz para dar uma notícia para a gente fala assim, aquele sorriso igual daquela menina lá, né, da família Adams, né? Aquele sorriso que não consegue rir. Mas por quê? Porque a gente está incomodado com o progresso do outro. Isso é contrário à lei de Deus. Se nós aprendêssemos a ficarmos felizes com a felicidade do outro, está lá no Evangelho isso eu estou tirando do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é exatamente com essas palavras, mas é esse o sentido. Se nós aprendêssemos a ficar feliz, né, se ficarmos felizes com a felicidade do outro, nós estamos o quê? Nos auto-amando. Porque quando eu fico feliz com a felicidade dela, o que eu estou trazendo para mim primeiro? Com esse sentimento, o que eu estou trazendo para mim? Coisas o quê? Positivas. Eu sou a primeira pessoa que recebo o benefício daquilo que eu sinto. Física quântica explica isso para a gente. A energia. Eu sou o primeiro o quê? O primeiro que sofre o impacto do fluido. Doutrina espírita explica isso para a gente. Lei do magnetismo. Lei dos fluidos, Gênese, está lá na Gênese, explicado isso. Eu sinto, quando eu sinto, eu vou o quê? Ativar o cérebro, porque a gente pensa e sente junto. Coração, cérebro, sinto, emito uma onda, chega nela e essa onda volta para mim. Quando eu desejo o bem das pessoas e dos meus inimigos, eu estou me auto-amando, porque eu não estou permitindo que o outro defina como eu vou me comportar. Quando a gente fala assim, fulano acabou com o meu dia, que fulano poderoso esse, hein? Acabou com o teu dia, ele deve ser é o pior inimigo. Ele acabou com o seu dia. Que poder é esse que as pessoas têm de acabar com o nosso dia? O que é isso? Isso é falta de autonomia. Isso é infantilidade espiritual ainda, é imaturidade. O outro não pode definir como a gente vai se sentir. Jesus, ele ensina a ciência de ser imperturbável. Por quê? Porque o Cristo e o Pai, eles eram e são o quê? Eu e o Pai somos um. Já paramos para pensar que a lei de Deus passa por Jesus sem filtro? A lei de Deus passa por ele. Sem filtro, não tem filtro. A gente tem filtro. A gente fica assim, não sei, mas eu tenho que vender tudo mesmo e caminhar com Jesus, pensando bem. Não sei, eu tenho que perdoar o fulano. Mas fulano me fez um negócio que é imperdoável. Pois é. Só que na hora que o fulano me faz um negócio imperdoável, é a hora que o bumerangue está voltando. Nossa. Existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. É quando chega a comanda chega em forma de quê? Dor. A gente fala, mas por que comigo? Sou uma pessoa tão boa, ajudo todo mundo, não faço isso com ninguém. Aí começa a autopromoção, né? Aí o mentor faz assim, ó. Porque nesse momento eu não estou querendo o quê? Ser aluna.
Porque quando eu falo assim, por que comigo, eu já duvidei de Deus. Acabou, gente, é rapidinho, isso acontece assim, instantâneo. Quando eu falo, por que comigo, eu já estou em conflito com a lei de Deus. Não dá para questionar a lei de Deus. A lei de Deus é inquestionável. Ela é perfeita. A gente é que não entende. Então, voltando à ciência do alto amor. Autoconhecimento, recomendação de Santo Agostinho. Segundo aspecto, reforma íntima, autotransformação. Depois o alto amor em si. Autotransformação, o que é isso? Eu me comporto, no dia a dia como aluna, o que é isso? Eu paro para me vigiar. Eu paro, tem que mudar esse comportamento. Ou eu sou aquela pessoa que fala e não escuta ninguém. Vocês conhecem gente assim? Ou então você fala com ela, a impressão que você tem é que ela não está te ouvindo. Ou então você fala com ela, daqui a pouco ela fala assim, mas acontece, aí ela começa a falar do problema dela. Ou aquelas pessoas que te ligam, ficam 3 horas no telefone só falando dela. Aí quando você tenta falar, agora eu tenho que ir, tá? Tchau, querida. Pá, desligam. Não tem gente assim? Não consegue se escutar. Então, assim, para a gente terminando, obviamente, sem nenhuma pretensão de esgotar esse assunto vasto e maravilhoso, vamos aprender a colocar algo dentro de nós que com certeza vai nos orientar muito bem. Como é que Jesus gostaria que eu me tratasse? Como é que Deus gostaria que eu me comportasse nessa hora? Bianca, mas vai ficar muito longe. Não vai não, a gente vai se aproximar ao máximo, né, daquilo que é a expectativa divina. Diante de um problema, vamos pensar assim, como é que Jesus gostaria que eu agisse? Eu tenho certeza absoluta, se a gente começar a fazer isso, vai dar certo, porque a gente vai pelo menos se acalmar. Sabe aquela coisa de respirar? A gente vive respirando acelerado, né? Desesperado. Por quê? Respira com calma e pensa. Diante desse problema, se o Cristo estivesse aqui do meu lado, porque Ele está, né? Vocês têm alguma dúvida? Jesus fica do nosso lado? Na hora que a gente está falando mal dos outros? Na hora que a gente está resmungando, revoltado? A gente tem que subir a nossa o quê? A gente consegue? Sabe por quê? Existe uma coisa que é infalível. Jesus falou que nós somos deuses. Vou terminar. Jesus falou que nós somos capazes de realizar o que Ele realizou e muito mais. E em nome desse amor, que é um amor leal, seguro, não partidário, não manipulador, um amor de verdade, que diz assim para a gente, né? Vinde a mim todos vós que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Porque assim encontrareis o quê? Repouso para as vossas almas. Esse amor é fiel. E Ele só disse isso para a gente porque Ele tem certeza absoluta que no momento em que a gente aprender a se amar, a gente vai encontrar, ao mesmo tempo, esse outro que é o nosso próximo, sem julgamento, sem condições, fazendo o nosso melhor possível. Nessa hora, eu e Jesus, nós e Jesus, seremos um. Que o nosso Mestre nos abençoe, que possamos sair daqui com a certeza plena desse amor, com essa paz, com a gratidão por essa espiritualidade amiga que nos inspira e nos dá a oportunidade de sermos úteis. Graças a Deus. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.